Do lado de fora, o mundo em que a existência humana determina outras qualidades às paisagens. Essa intromissão reinventa a maneira como as percebemos e nos reconhecemos. E a ausência de maior consciência sobre nossa presença tem criado uma complementaridade confusa em que os restos são rastros e os rastros restos. Se essa é a parte evidente, explícita, estética da presença, outra se esconde na necessidade de ser percebida em sua temporalidade mais estendida, menos óbvia, e para muitos até imperceptível. O que temos edificado e destruído durante toda a nossa história? O movimento civilizatório ocidental moderno estabeleceu vocabulários próprios e, dentre outros, um define com precisão estética e conceitual nossa natureza simultaneamente. Desertificação. Esse espaço de ausência, sobretudo, em que se atribui alguma anulação da presença, da vida, das vidas, abrange a tentativa de identificar o isolamento e destruição do próprio ser. No deserto não se respira, ou muito pouco. No desertificar de nossa sociedade, tornada restos de um rastro errático e violento em muitos modos, o perigo que nos chega pelo respirar agora é uma eficiente metáfora da ausência do eu na qualidade de existir ao outro. Isolados, desertificados de convívio, estar só se faz uma espécie de ausência de ar, de atmosfera, de ambiência em que o humano, naquilo que lhe é comum, desaparece e se extingue. Tetini e Yoko orquestram, então, por meio de imagens, sons e performances, outra qualidade de discutirmos o viver, a sociedade, a cultura e as escolhas. Sendo isso próprio do que se tem por estrutura de discussão pela biopolítica, de como olhar ao real, a obra cria um novo acesso a tal estrutura de pensamento diante o mundo pandêmico. Somos convidados em The Éter, prelúdio número 1, a subverter os argumentos, a fim de reconstruí-los sobre seus aspectos etéreos, uma biopolítica do ar. Cabe-nos perguntarmos: quem respira quando se é dado o direito de respirar? O que se respira a quem é oferecido o ar? Por quem se respira quando o fazemos?
Temos por natural desde sempre o ato, pois a respiração não necessita de sua consciência, senão de seu acontecimento. Mas, diante a desertificação biopolítica do sujeito, em que a cultura assume a determinação daquilo próprio da natureza, as consciências precisam ser outras. A violência expurga o humano que resiste nos corpos enquanto fragmenta ao seu utilitarismo político. Por isso chegamos a um contexto onde o guerrear passou a ser normativo ao combate dos corpos. Desertificar o sujeito também significa isolá-lo de sua dimensão social. A obra já seria suficiente em seu argumento até aqui, só que Yoko e Tetini buscam olhar ao depois para encontrar mecanismos de superar a narrativa dessa historiografia. Cultura, em seu acontecimento primeiro, não está limitada ao que fora feito, e sim no próprio movimento de fazer existir algo. A origem de cultivar é o que o religa à natureza, e mais do que nunca, coloca-o em proposição de reação. Assim, De Éter termina com um reinício, o nascer, o dar espaço a partir de si do encontro ao novo, ao outro, ao próximo. Convidam a um gesto coletivo em que passaremos a cultivar a nós mesmos a dimensão de outra chance de existir ao mundo. Uma que venha com o intuito de subverter os desertos criados a partir de uma ressignificação da presença e de sua natureza. Ao olhar o futuro como disponibilidade, a obra supera a tentativa de ser sobre um instante, abrindo espaço ao inesperado que habita o ingênuo necessário às invenções do improvável. O mundo se torna possível se acreditarmos na capacidade de cultivarmos, nesses pequenos outros, as chances que abandonamos. E os desertos poderão voltar a ser poéticas de rastros de uma história superada, não mais por seus restos, e sim pela infinitude das paisagens futuras.